Então, para o dia de hoje, nós temos a reflexão sobre reencarnação, questão de justiça. E o nosso querido amigo Frederico, lá do Jerônimo Ribeiro, vai nos conduzir nesse momento. Obrigado, querida. Obrigado. Queridos amigos do Ideal Espírita, que o Mestre Jesus, na sua infinita sabedoria, nos envolva a todos neste momento, nos dando serenidade e equilíbrio para conversarmos em torno da temática que foi proposta na noite de hoje. Quando a gente aceitou o tema e o convite feito, nós não pensamos na data. A gente aceitou, estava a agenda disponível, vamos trabalhar e está tudo bem. E essa semana, quando eu conversava com alguns amigos dizendo assim, domingo eu tenho uma atividade doutrinária lá no Grupo Espírita Irmão Tomé, pessoal, você é doido? Domingo, depois da eleição, você vai falar? Eu falei, vou falar feliz da vida. Qual que é o tema? O tema é perfeito para a ocasião. Porque ele é um tema que apazigua qualquer alinhamento político presente neste ambiente. Porque esse tema, ele inclusive, é um tema que vem alinhando ou pacificando corações desde a época de Jesus. Porque a época de Jesus, vamos resgatar um pouquinho a história, os seus seguidores da primeira hora, do primeiro momento, viam nele um tipo de liderança temporal, um tipo de liderança terrestre, um Messias prometido para um povo que ia tomar lugar de poder a outro povo. O povo hebreu, que havia sido escravizado no Egito e fugido do Egito para a Terra Prometida, vivia mais uma vez a experiência de ser dominado, agora pelo povo romano, que invadia, então, suas regiões e suas cidades, criavam empecilhos às comunidades locais, e o povo daquela época ficava sob o jugo do Império Romano. Tal qual prometido nas profecias, os hebreus daquela época aguardavam, então, que houvesse um mensageiro do alto, que viesse libertá-los daquela escravidão. Em libertando-os daquela escravidão, entendiam que iam assumir novamente o poder e o controle das suas cidades, do seu estado, das suas riquezas, das suas posses, e voltariam então a reinar, pois entenderam ser assim que era este o reino prometido. Reconhecem na figura de Jesus, talvez a promessa desse Messias. O seguem, identificam os sinais necessários para a identificação daquele Messias prometido. Todavia, ainda compreendem ser ele um líder temporal. A ponto de Judas, Pedro, compreenderem equivocadamente sua mensagem e o traírem, o negarem, acreditando que, face a todas as intempéries e necessidades que lhe passavam, ele sairia da cruz num rompante miraculoso, despojaria Roma do controle e os hebreus assumiriam novamente o comando. Não é isso que a história nos contou. Ele permaneceu na cruz, ele desencarnou, e ele voltou da morte para dizer que a vida continua. E que o reino que ele falava não podia ser o reino estabelecido de uma forma temporal. Porque se nós estamos falando de uma felicidade que todos nós buscamos, e se nós buscamos a eternidade, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não podem significar absolutamente nada. E nós ainda sofremos pelo candidato A ou pelo candidato B. Tudo que eles podem fazer na nossa existência é dar algumas condições terrestres que vão ser necessárias ao nosso aprimoramento. Nós não vamos evoluir mais ou menos por estarmos no país A ou no país B, ou votarmos no partido A ou no partido B, no candidato A ou no candidato B. Nós viveremos as necessidades e as expiações que precisamos para evoluir. Mas nós espíritas temos um problema grave. Porque a gente aprende os conceitos espíritas e esquece.
Eu acredito em reencarnação. Mas tá, e o que é isso? A reencarnação é voltar à vida material depois de uma existência corpórea. Isso é conceito. A pergunta básica é, e o que isso muda em nossas vidas? E o que isso muda a nossa existência? E o que isso transforma nossas atitudes? Porque se nós só transformarmos conceitos ou aprendermos conceitos sem aplicação na nossa existência, nós estamos repetindo o que fazemos há vários e várias anos e encarnações. A gente aprende o conceito, melhora alguma coisa, mas compreende que esse conceito única e exclusivamente se aplica a um espaço temporal da nossa vida, 20, 30, 40, 100 anos, mas não desperta para que, olha, eu sou um espírito imortal. E o mundo que eu vivo hoje, ou quem eu sou hoje, tem uma consequência não agora, nos próximos 5 anos, nos próximos 100, 200, 300, 400, 1000 anos. Essa é uma reflexão importante que nós espíritas muitas vezes esquecemos de fazer. E para pegar uma segunda referência, já que a gente lembrou Jesus, vamos resgatar Chico no famoso Pinga Fogo que a gente acessa pela internet, já que muitos aqui não eram nascidos na época do Pinga Fogo, outros eram muito jovens e outros já estão desencarnados, né, porque já tem bastante tempo esse negócio. Então, Chico vai responder uma pergunta de um pastor evangélico, questionando para ele a respeito da questão da reencarnação. E Chico, com muita singeleza, vai responder com muita propriedade, dizendo o seguinte: não é possível entender justiça divina e diferença entre os homens sem entender reencarnação. Reencarnação, mais do que o conceito, é uma forma através da qual Deus faz justiça. Não haveria justiça sem encarnação. De onde as nossas diferenças sociais, de gênero, de bairro onde nasce, de colégio onde estuda, de trabalho que tem, de potencialidades, de dificuldades. Onde consertar nossos equívocos, se não numa nova oportunidade? Porque uma vida, ela é muito curta. E é interessante isso, se a gente for pensar, que hoje nas nossas vidas, nós temos mais acesso à informação, através do nosso smartphone, por exemplo, do que um líder mundial há 40 anos atrás. Nós hoje temos no nosso smartphone na nossa mão mais informação do que o homem quando pisou na Lua. A pergunta é, a gente usa isso para quê? Ou como a gente está usando isso? Então, a temática da noite, reencarnação, questão de justiça, flutua um pouco em torno desse entendimento, da reflexão sobre isso. Até que ponto nós, espíritas, há mais tempo, recém-chegados, curiosos, visitando a casa, até que ponto o entendimento de reencarnação é capaz de transformar efetivamente as nossas existências, ou nós continuamos apenas navegar pelas experiências terrestres, aprendendo conceitos, e esses conceitos não fazendo nenhuma mudança nas nossas vidas. A gente quer resposta fácil, mas a filosofia, a ciência e o próprio entendimento da religião, no sentido efetivo da religião, precisa nos ajudar a compreender a dinâmica da existência numa perspectiva mais ampla, efetivamente numa dinâmica transcendente. Não que eu sou um corpo vivendo experiências que tem um espírito. Não, eu sou um espírito que está num corpo, que graças a Deus vai morrer, mas eu não vou morrer. Eu vou continuar. Porque essa é uma questão interessante, né? Todo mundo quer ser feliz. E todo mundo entende que a vida material é uma vida de dificuldade. A vida espiritual tende a ser uma vida melhor que a vida material, via de regra. Só que ninguém quer desencarnar. Já repararam isso? Nós espíritas não temos medo da morte. Graças a Deus, não temos medo não. Não temos pressa nenhuma também, que fique claro isso. Não tem nenhuma pressa. Mas não tem razão para ter medo. Nós vamos desencarnar, que coisa boa, vamos desencarnar, que ótimo, emagrece. Né? Já pensou nisso? Você desencarna, quanto você pesa? 80, 100, 120, 75, 60. Vai deixar tudo isso. Vai deixar tudo, olha que beleza. Não tem dieta mais, já ficou. Mas aí tem que desencarnar, né? Uai, está entendendo que tudo para ter alguma conquista tem algum esforço? Então até para emagrecer tem, ok? Por isso que a gente busca fazer as pazes com o corpo físico da gente enquanto encarnado.
Por quê? Porque nós vamos olhar para o nosso corpo físico não mais como sentido da minha vida, mas como um instrumento desta experiência transitória. E em cima do instrumento dessa experiência transitória, fica perfeitamente compreensível as dificuldades dele. Por mais que nos incomode, que gere dor, que cause sofrimento, é isso mesmo. Porque nós estamos em experiências. Agora, por que dessas experiências? Algumas mais fáceis, mais exitosas e algumas mais difíceis, mais complicadas. Por que delas? E aí, refletir sobre reencarnação nos ajuda a entender isso. Nós estamos sem slide, mas o tema da noite de hoje, reencarnação, questão de justiça, é um título de uma música muito famosa no meio espírita. Já ouviram falar? Reencarnação, questão de justiça, né? Não tem problema, aqui a gente não proíbe, tá? Consultar celular depois, vai no YouTube, põe reencarnação, questão de justiça, ouve a música, ouve no rádio, deve ter no Spotify também, não tem problema nenhum. Ouça a música. Porque essa música ela foi composta com uma finalidade didática e pedagógica. A ideia dessa canção é como que nós podemos ensinar a jovens e a crianças e auxiliar a evangelizadores da casa espírita a ensinarem esse importante conceito e verdade, reencarnação, de uma forma leve e sutil para as pessoas. De forma que a canção embalasse as criaturas e a informação fosse chegando de uma forma suave, palatável e cada um fizesse ao seu tempo e à sua forma a reflexão. Portanto, nossos slides da noite de hoje seriam apenas os trechos da música, mas que eu prometo que eu não vou cantar para não dar defeito, vou só ler e vou comparar vou fazer as reflexões com vocês, tudo bem? A música começa assim de uma forma bem sutil e interessante. Já parou para refletir? Ela começa assim. Primeira frase da música. A pergunta é, já parou para refletir? Ou a gente continua vivendo no ritmo acelerado da vida, onde a gente nunca reflete? Porque repara, a gente vai vivendo a vida num ritmo tão acelerado, da conta para pagar, do emprego para conseguir, do meu futuro. Tá? Parou para pensar um pouquinho como está a existência? Um convite a uma meditação, a uma viagem interior. Parou para refletir? E aí vem a segunda questão. Refletir o quê? E aí a música vai dizer assim, ó, já parou para refletir o que você faz aqui, de onde veio e para onde vai? 3 questões básicas da filosofia desde os pré-socráticos, ou desde que o mundo é mundo. De onde eu vim? Para onde eu vou? E a pergunta fundamental, o que eu estou fazendo aqui? Essa é uma questão interessantíssima, de cunho profundamente filosófico, que a música nos convida. O que você está fazendo aqui? Você nasceu para quê? Qual a finalidade da sua existência corpórea? Ou qual a finalidade da presente encarnação, já que estamos falando no contexto espírita? Qual a finalidade da sua vida? Já refletimos sobre isso? E é interessante, quando você começa a pensar na sua vida atual, quando você começa a pensar na sua vida, alguém está muito feliz, está tudo bem. E alguém está muito triste, está tudo bem também. Quando você para pensar, o que você está fazendo aqui e os acontecimentos da vida terrestre começam a nos convidar à reflexão na dor, no sofrimento, na frustração, na dificuldade. Você começa a entender, bem, por que eu estou passando por isso? Por que a vida está me oferecendo situações de tamanho desconforto, de tamanha dificuldade? Porque, via de regra, não sei vocês, a vida de boa parte, nós estamos competindo com os fogos, né? Tá tudo bem. Parou? Vamos ver. Até a segunda leva, é normal, é assim. Vocês imaginem se tivesse palestra no Réveillon, que beleza que ia ser. Né? Volta daqui a 15 minutos, né? Mas é diante das dificuldades da vida, das situações que nos geram desconforto, que a gente reflete. Repara, quando a nossa vida sempre está boa e está dando tudo certo, a gente reflete? Não, a gente vive. A pergunta básica é por que a gente tem desconfortos e sofrimentos e dores?
Essa pergunta não é respondida num espaço de tempo transitório de 20, 30, 40, 50 anos. Entendendo que nós somos seres de diversas experiências encarnatórias, a reflexão é: de onde você veio? Onde eu estava há 100 anos atrás? 200, 300 anos atrás, 400 anos atrás, 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta: você já existia. E eu também. E se nós estamos na condição atual encarnatória, passando N dificuldades e N intempéries, tem um motivo. Um motivo. Não deve ter dado muito certo. Vou fazer regressão de memória. Ah, todo mundo faz regressão de memória e descobre que é rainha, princesa, né? Rei, general, personalidade. Fique tranquilo. Se você for rainha, se você for rei, príncipe ou princesa, foi do tipo ruim. Que horror, é isso mesmo. E éramos nós. Nossa, eu fui uma princesa ruim. Fui um rei tirano. Fui uma rainha ociosa. Fui um general maléfico. Porque senão não reencarnava. Porque aqueles, né, que são brandos e pacíficos já ganharam o reino dos céus. Se você reencarnou, como dizem os mais jovens, hashtag fica a dica, a coisa deve estar muito boa para o seu lado. Está no débito, é isso mesmo, somos nós. Somos, hã? Exatamente. Está encarnado na Terra não é ficha limpa. É muito engraçado isso. E esse olhar engraçado que os companheiros estão brincando aqui é o que a gente devia ter para olhar a nossa vida. Meu Deus do céu, que mundo esquisito. Que mundo doente. Mas eu estou encarnado nele. Logo, você tem duas possibilidades. Ou você é um missionário, ou você é um doente como todo mundo. Se você é um missionário, relaxa, aceita o mundo e faz sua parte. Porque esse é o papel do missionário. Ah, mas eu me revolto. Então, seu está na equipe 2, está no time número 2. Daqueles que têm compromisso. Daqueles que estão reencarnados para consertar os erros do passado. Então, de onde eu vim daqui mesmo. Eu vim da Terra. Eu sou um espírito milenar que ainda luto contra mim mesmo, contra um ego imenso que eu sou, que eu acho que Deus criou a mim e depois o universo. Mas não. Deus está criando desde sempre, desde onde a gente sequer consegue entender. Em algum momento veio a gente. E quanto mais eu acho que as minhas opiniões, o meu ponto de vista e a minha forma de ver o mundo é a melhor forma, é o melhor sinal de que você está com algum problema. Porque o mundo, e é muito legal entender nos dias atuais isso, o mundo é de quem compartilha. O mundo é de quem compartilha. Então, eu faço melhor dentro das minhas possibilidades. Eu busco ser útil. Isso vai dando significado. Então, a gente responde com isso de onde eu vim. Se eu estou aqui passando por situações difíceis, de onde eu vim? Vim de experiências encarnatórias, onde eu tive alguns êxitos e alguns fracassos. Os êxitos me alimentam a prosseguir. E os fracassos me convidam a fazer ajustes. Nos convidam a fazer ajustes. Recentemente, num diálogo sobre reuniões mediúnicas, nós ouvimos um depoimento muito peculiar de determinada instituição espírita, relatando de determinado companheiro ou companheira que era atendido de uma vinculação espiritual com dores e dificuldades com uma pessoa encarnada que remontavam a mais de 300 anos. 300 anos. Eu confesso que quando eu penso sobre isso, nossa, Senhor, me ajuda. Porque há quanto tempo eu venho me equivocando no caminho? Porque uma questão importantíssima da gente entender do dia de hoje é a seguinte: não tem cada um de nós aqui que tem alguns problemas, algumas dificuldades? Hoje é o melhor dia da nossa vida. Você e eu nunca fomos melhores do que a gente já foi
exceto neste momento. Mas na vida passada, você era pior. Mas naquela vida de rainha, pior. Na de rei, horrível. Mas hoje eu tenho tantos problemas. Que bom que você tem problemas. Porque na vida a gente também tem duas opções. Ou você tem problemas, ou você é problema. Então, se você tem problemas, graças a Deus. Porque ser problema é muito complicado. Então, eu começo a compreender que a experiência terrestre é um momento onde eu estou tomando consciência, e não pagando, pelo amor de Deus, tomando consciência de equívocos de caminho. Por isso que, em alguns momentos, corrigir o caminho nos causa tão desconforto. Muitos de nós aqui usam o GPS do smartphone. Né? O Waze, Google, né? Não ganho nada para fazer propaganda, mas estou fazendo. Ok? Aí você põe lá, o caminho para chegar no Irmão Tomé é tal. Aí você erra a rua, a entrada que o Waze está falando lá, o Google está falando para você. O que ele faz? Ele recalcula. Dá um sentimento de que na hora? Raiva profunda. Ai, errei o caminho, vou dar uma volta. Bem-vindo. É assim com a sua encarnação. Na encarnação passada, você estava indo no caminho. Aí você errou o caminho. O que acontece na próxima vida? Na próxima vida, você vai recomeçar do zero. Mas não do zero do ponto onde você estava, do ponto onde você parou. Então você tem que fazer o seguinte, volta para o caminho e segue. E aí a gente fala assim, nossa, que raiva, que raiva. É por isso que a gente se revolta diante da dor e da dificuldade. Mas graças a Deus, a gente já está aqui totalmente doutrinado, a gente não se revolta, a gente aceita e está tudo bem. Não é isso? Só que não, né? A gente incomoda, porque a gente ainda está aprendendo isso. Mas isso vai dando significado para a existência. Significado por quê? Porque tem o último pedaço da música, né? Desse pedaço da música. É para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Todo mundo hoje tem uma certeza absoluta. Nós vamos desencarnar. Sem pressa, por favor. Mas nós vamos desencarnar. Isso é tão confortador se você pensar no longo prazo. Gente, alguns problemas que eu tenho, vou fazer o máximo por eles, mas em um dado momento eu vou deixar esse corpo, vou dar um tempo no mundo espiritual revendo as coisas, tentando enxergar coisas que eu não vi, e vou voltar. Então, para onde eu vou? No primeiro momento, para a volta para o mundo espiritual, para fazer as pazes um pouco com a minha consciência e rever algumas ações. E depois eu volto para cá. Volto para quê? Para continuar do ponto onde eu parei. Porque para evoluir eu preciso de experiências, eu preciso de oportunidades. Por isso que a encarnação ou a reencarnação é uma questão de justiça. Porque não é porque ela me permite pagar com os meus erros, não. Porque ela é misericórdia divina dizendo, olha, toma oportunidade. Deu errado? Toma outra oportunidade. Mais uma. Sucessivamente, infinitamente, até chegarmos à felicidade, que é a única certeza que nós temos. Materialmente eu tenho uma certeza, vou morrer fisicamente. Esse corpinho aqui, graças a Deus, vai desencarnar. Espero que eu use bastante ele, por muitos anos, me seja muito útil. Mas um dia ele vai ficar para trás. Mas a segunda certeza, nós vamos ser todos muito felizes. Todos, sem exceção. Porque Deus nos criou num gesto de amor. E nos espera, novamente, ao encontro do amor. Do amor ao amor, aprendizagem. Então, só há amor. Os equívocos do caminho somos nós aprendendo, tentando, experimentando. Então, quando a música diz, se você já parou para refletir o que você faz aqui, de onde veio, para onde vai, ela está nos convidando a responder essas três questões da filosofia que nos dão sentido para a existência. A nossa existência ganha significado quando nós nos permitimos responder essas questões. De onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou. E a doutrina espírita nos dá a chave para essas questões, para responder essas questões. Depois a outra parte da música faz um convite. Um convite extremamente fraterno. Ela vai dizer o seguinte, e se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais.
Na verdade, ela dá um conselho. Só há uma forma da vida ficar mais leve. Uma forma. Unirmos ao nosso companheiro. Por mais que unirmos ao nosso companheiro, à nossa companheira, seja um processo complicado. Porque o outro é diferente de mim. O outro não é como eu gosto ou como eu quero. Ele é do jeito dele. E muitas vezes, ele ser do jeito dele, ela ser do jeito dela, me causa algum desconforto. Me causa algum constrangimento. E conviver com esse constrangimento é difícil. Pois é, mas superar esse constrangimento é que nos vai fazer melhores. Mas é necessário nos unir. Divaldo Franco, na década de 80, fez uma exposição doutrinária extremamente feliz. Ele falou sobre a verdade. Ele fez uma comparação, ele fez uma metáfora sobre a verdade. Ele fez a comparação no seguinte sentido. Imagine que a verdade fosse um imenso espelho, maior que você puder imaginar. E que alguém içasse, levantasse esse espelho à altura do edifício mais alto do mundo. E em algum dado momento, soltasse esse espelho. Esse espelho cai no chão, se espatifa em quase incontáveis pedaços. E todas as pessoas que estavam no chão pegaram uma pequena fração desse espelho. E pegaram, olharam para si mesmos com aquele espelho e viram um pedaço do que era a sua verdade. Só que quando eu pego o pedaço da minha verdade e reúno com o espaço da minha companheira, da minha outra companheira, eu consigo ver a verdade de uma forma mais ampla. Quando nós unimos todos os nossos pedacinhos de espelho, aí a gente vai compreender que aquele pedaço ínfimo que eu tinha na mão era irrisório diante do que efetivamente é a verdade. Então, quando a música nos convida, vamos todos nos unir, não é uma fala meramente romântica. É um caminho. É necessário a união para que nós possamos melhorar. Nós não progredimos sozinhos. O ser humano, vão dizer os filósofos, é um ser social por natureza. Nós precisamos uns dos outros. Por pior que o outro me pareça. Mas há uma questão interessante sobre isso. Quanto pior o outro me pareça, se eu estou num processo de reflexão de autoaprendizado, com doutrina espírita me ajudando, eu estou compreendendo que a dificuldade do outro não é só a dificuldade do outro, é a minha dificuldade de compreender o outro. Então, quando Santo Agostinho nos convida, no Livro dos Espíritos, a reflexão de nós mesmos, a viagem interior ao final dos nossos dias, para refletirmos sobre o que foi bom, o que foi ruim, onde eu melhorei, onde eu tive dificuldades, esse exercício é fundamental. Porque o que acontece no outro que me incomoda tanto? O que acontece no outro que me incomoda tanto? Porque muitas vezes nós conduzimos as nossas existências como se nós fôssemos partidários, literalmente, de um time de futebol. Existe o meu time e o outro time. Quem é do meu time é legal, quem não é do meu time não é legal. Não. Só existe um time. E a gente tinha que se reunir para apreciar o espetáculo. Imagina num dia que tiver final de jogo de futebol. Para ficar bem dividido assim, Flamengo e Corinthians. Ou Flamengo e Vasco, se pegar o nosso contexto aqui, capixaba. Muitos influenciados pela cultura carioca. Que coisa bacana. O Flamengo ganhou, o Vasco ganhou, e o vascaíno ou flamenguista dizia assim, que bom, parabéns, seu time jogou melhor, foi um ótimo jogo. Imagina isso? Vamos fazer aqui uma festa, churrasco, lanche, e vamos celebrar porque o melhor time ganhou. O que jogou mais bonito. Ah, mas não jogou bonito. Ah, mas ganhou. Paciência, então eu aceito. Não seria fabuloso isso? Mas nós não. Nós não. Porque a gente é espírita e esquece na primeira esquina, quando sai da casa espírita, que a informação que a gente tem aqui não é para ficar na casa espírita. É para aplicar na vida da gente. Eu não sei vocês, mas no meu trabalho, eu oro para que muitas pessoas desencarnem em paz. Porque eu estou me evangelizando. Ô Senhor, que fulano desencarne em paz. Dormindo sem dor. Sem dor.
mas que desencarne. Por quê? Porque eu ainda sou esse espírito cheio de dificuldade de lidar com as pessoas. E quando eu penso no meu ambiente de trabalho e eu vejo as dificuldades, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí primeiro vem a vaidade, vai dizer assim, não, que você é uma pessoa para transformar esse ambiente. Não, já passei dessa fase. É a vantagem de ficar mais velho e amadurecer. Não, eu sou igualzinho a essas pessoas aqui. Por isso que é tão difícil conviver com elas. Eu tenho os mesmos defeitos que elas. Talvez eu tenha uma pequena diferença. Eu estou começando a perceber esses defeitos. E aí o que eu falo? Não quero mais conviver com essas pessoas. Só que aí vem Evangelho, vem Jesus, vem Kardec. Fala, não. Você tem que conviver com essas pessoas. Você precisa fazer um negócio básico chamado perdão. Livro dos Espíritos, processo de perdão. 3 etapas. 3 etapas. Arrependimento, expiação e reparação. Primeira coisa, assim, nossa, eu erro igual a eles. Senhor, eu estou errando igual a todo mundo. Aí o Senhor vai dizer assim, é isso mesmo. Que bom que você viu agora. Opa, beleza. Nem precisa desenhar mais, você já entendeu. Ótimo. Aprendeu que você está errando igual a eles? Aprendi. Então vai lá e nasce junto de novo. Hã? É. Porque agora você precisa expiar. Como assim? Você precisa entender o tanto que você fazia de equivocado, experimentando agora a situação com lucidez. Você não está pagando nada, você só está aprendendo. Só está aprendendo. É mais ou menos assim, você repete o exercício de matemática várias vezes. Primeiro você copia do coleguinha para passar de ano, mas você não aprendeu. Aí você vai fazer várias vezes, até entender a lógica que está por trás. Ah, entendi. Entendeu? Então agora você vai fazer uma prova sem cola. E vai esforçar. Nossa, que trem ruim. E passou. Opa, que joia. Então, eu arrependi, eu expiei, só que tem um terceiro processo. Que aí é o perdão completo. Eu tenho que reparar. Reparar. Então agora eu reencarno de novo, com as mesmas pessoas, e se no primeiro momento era igual a elas, se no segundo momento era um pouco mais lúcido que elas e tentava fazê-las compreender, no terceiro momento eu não vou tentar mudá-las, mas eu vou exemplificar uma conduta diferente. E aí talvez elas aprendam com o meu exemplo. Igual Jesus fez. Porque esse foi o papel de Jesus. Em nenhuma passagem dos Evangelhos de Jesus a gente encontra Jesus só ensinando. Via de regra, ele faz alguma coisa. As pessoas se assustam e depois ele conta uma história. Então ele primeiro exemplifica e depois ensina. A gente ainda na sala de aula, quem trabalha nas funções docentes, a gente ainda ensina e tenta fazer. Jesus, como é mestre por excelência, ele primeiro fazia e depois explicava como ele fazia. E a doutrina espírita nos vem, aos dias atuais, nos facilitar o entendimento disso. Tentar fazer a gente entender esse mundo complexo que a gente vive, esse país complicado que a gente vive. Mas muitas vezes a gente pensa no planeta, pensa no nosso país, mas esquece de mexer, talvez com 2 únicas possibilidades que estão na nossa mão. A primeira, nós mesmos. E a segunda, a nossa família. Aí eu sou uma pessoa que não convive com ninguém da minha família, mas quero mudar o Brasil. Desculpa. Péssima notícia. Esquece o Brasil. Porque um país melhor, um planeta melhor, é fruto de pessoas melhores. Não há país melhor sem pessoas melhores. Ainda nas emoções que envolvem as eleições, vivi uma experiência interessantíssima 2 semanas atrás. Estava no supermercado, e aí fui estacionar meu carro no supermercado, naquelas várias que tem. E quando fui estacionar, tinha um carrinho na vaga. Falei, meu Deus do céu, quem deixa carrinho na vaga? Ou do lado da vaga, né? Aí quando vi o carro saindo, tinha adesivo do candidato A. Falei, claro, eleitor do candidato A, óbvio. Como eu sou uma pessoa atrasada, pensei assim, óbvio. Aí estacionei meu carro, parei, e vim andando. Quando eu fui andando para o mercado, tinha um carrinho
no meio da via, dentro do supermercado, mas no meio da via. E aí vi outro carro saindo, adesivado, do candidato B. Aí eu falei, é verdade. Nós não aprendemos a guardar o carrinho do supermercado no lugar depois que tiramos as nossas compras e queremos mudar o país. Não tem sentido isso? Isso me deu uma paz. Eu falei, gente. Aí eu peguei o carrinho, falei, não vou reclamar de nenhum dos dois. Guardei e tal. Falei, por quê? Porque isso vira casa para contar em palestra. É ótimo. E eu aprendo. Porque, em geral, a gente quer mudar o que está fora. Porque mudar dentro é muito difícil. Dá muito trabalho. Mudar dentro é desconstruir-se e reconstruir-se. E só quem fez uma pequena reforma em casa ou no seu quarto sabe o que eu estou falando. É uma sujeira danada, uma bagunça danada. Às vezes acaba o orçamento. Aí demora para terminar, demora. Aí termina a obra, mas não tem dinheiro para os móveis. Aí demora. É isso mesmo. Imagina com você. Então, se eu não consigo mudar a mim mesmo, nem conviver com a minha família, relaxa nas questões planetárias e confia em Jesus. E não é fala de alienado espírita. É fala repetindo aqueles que nos precedem na informação que estão na codificação espírita, dizendo, acerena teu coração e faz tua parte. Porque os destinos do mundo estão nas mãos de pessoas mais competentes que você. E tem coisas que a gente sequer é capaz de entender. Então espera. Né? Vai dizer Abigail para Paulo de Tarso, né? No livro Paulo Estevão. Ama. Enquanto aprende a amar, que não conseguiu, trabalha para ser útil. Está ansioso pela resposta? Espera. E na dificuldade com o companheiro ou com a companheira, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Roteiro para a vida. Roteiro para a vida. Mas a música não acabou, mas o tempo já está quase acabando. Muitos mundos, diz a canção, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas. É o caminho que a gente faz. Olha que coisa fantástica. Como é que vai ser o mundo daqui a 300 anos? Fica tranquilo, você vai estar aqui para ver. Você vai estar aqui para ver. Isso é exercitar visão de futuro. Acho legal, né? Eu trabalho com isso, minha profissão enquanto docente, mas assim, empreendedorismo. A gente tem que ser um pouco empreendedor, não na questão de business, negócios, com a nossa existência. O que eu vou fazer daqui a 300 anos? Fred, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Exercita. Eu queria aprender a tocar piano, eu não sei, mas hoje eu não tenho dinheiro para ter piano. Tem um monte de problema na articulação dos dedos, então não vai dar para tocar piano. Então tá jóia. Começa a sonhar para a próxima vida. Dos diversas exposições espíritas ou ambientes que a gente convive, certa vez, Divaldo Franco mais uma vez, narrava de uma senhora de 90 anos de idade, que estava começando a fazer um curso de medicina. Estudar, nem a medicina ainda, para o vestibular. Medicina. E aí, por que a senhora não vai exercer medicina com 95, 98 anos, porque tem residência? Não vai exercer com 98 anos. Talvez a senhora nem termine o curso. Entendeu? Talvez o corpo fique antes, né? Ela, não, mas não estou pensando agora. Eu já estou pensando na próxima encarnação. Estou adiantando os estudos. Me deu uma inveja boa. Nossa, eu falei, gente, eu espero que quando eu ficar mais velho, se eu chegar até lá, eu tenha essa serenidade. Porque hoje eu sou assim, tem tal coisa, não vou dar conta de fazer, então já desisto hoje, já nem tento. Do tipo assim, quero aprender a cozinhar tal comida. Muito trabalho, já desisti agora, nem tento. Aí peço para alguém para fazer, contrata alguém, trabalha e paga, compra, pronto. Mas não. Olha a visão de quem é maduro. Eu vou me preparar para a próxima vida. Não dou conta de fazer isso agora. Mas tem que perdoar as pessoas. Fique tranquilo. Começa a preparar agora para a próxima vida. Kardec vai recomendar a nós espíritas trabalho, solidariedade. Esqueci a terceira. Trabalho, solidariedade e paciência. Então, ou seja,
trabalha, tenha paciência. Então, eu não consigo perdoar. Tolerância, perdão. Tolerância, trabalho e paciência. Tolerância. O que é tolerar? Eu não consigo perdoar ainda. Não dou conta de perdoar. Então, eu tolero. O que é tolerar, gente? Tolerar é assim, eu queria te matar, mas hoje eu não vou. Ok? Isso é formidável. Porque há muito pouco tempo atrás, há 2, 3 ou uma encarnação, a gente matava. Então, se nessa a gente não mata, nossa, a gente evoluiu um tanto. Um tanto. Chico Xavier, certa vez, estão na narração dos casos de Chico, ele estava no trabalho em Uberaba, Pedro Leopoldo, me falha a memória aqui agora, e ele está andando, subindo, carregando coisa, transportando coisa, e olha para dentro de um bar. E encontra nesse bar, vê nesse bar, uma série de homens jogando sinuca e bebendo cerveja. E ele dá uma parada assim, como todo ser humano, porque Chico era ser humano, e tem um ato de rebeldia, do tipo assim, poxa vida, esses homens tudo à toa, bebendo, jogando sinuca, por que eles não me ajudam? Mas para toda pergunta do Chico, tem uma resposta de Emmanuel, né? Não faço pergunta para espíritos, porque eles respondem e dá ruim, todas as vezes. Nunca pergunte, nunca dá certo isso. Né? Nunca dá certo. Acho que, Emmanuel, por que esse pessoal não vem me ajudar? Tanto trabalho para fazer. Emmanuel fala assim, Chico, olha para os seus irmãos. Começa assim, para dizer que bem claro, eles são seus irmãos. Olha para eles, mas agora olha com os olhos do Espírito. Repara na mão deles, que hoje tem tacos de sinuca. Há algumas vidas atrás, você tinha armas naquelas mãos. Hoje, eles estão bebendo cerveja. Mas algumas vidas atrás, eles estavam tendo prazer com o sangue do adversário. Então, hoje, eles só jogam sinuca e bebem cerveja. Volta para o seu trabalho. Então, se a gente está incomodado com o nosso companheiro do lado, faz a sua parte. Porque o companheiro do lado tem a história dele, tem a dificuldade dele ou dela. E está na história dele ou dela. E eu tenho a minha. Para superar as minhas dificuldades, na oportunidade que essa vida me apresenta. Então, muitos mundos, porque nós não somos apenas cidadãos deste orbe. O universo é a casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai, vai dizer Jesus. E essas moradas, hoje nós estamos na Terra. A Terra já foi um mundo muito mais difícil do que é hoje. A Terra já foi um mundo primitivo. Imagina, você reencarnou em algumas das nossas experiências. Nós encarnamos na Terra e não tinha ar-condicionado. Não tinha chuveiro elétrico. Não tinha edredom na sua cama. Não tinha transporte público, não tinha água encanada, não tinha gilete, não tinha chapinha, não tinha nada disso. Aí então pensa assim, eu posso ser um espírito que não acompanha a evolução da Terra e não merecer permanecer nela. E vou migrar para um outro orbe mais atrasado que a Terra. E lá eu vou ser um espírito mais superior aos outros. Mas eu digo para vocês, eu não estou preparado para reencarnar num planeta sem água quente. Não estou preparado. Não estou preparado para isso. Não tenho condição. Não tenho a menor condição. Com o calor que eu sinto, um planeta sem ar-condicionado para mim é pura expiação. Então, eu falei, Senhor, me faz merecedor da terra, me arruma trabalho, não tem problema. Palestra em dia de eleição, faço. Feliz da vida. Por quê? Para ver se equilibra essa balança emocional que está tão esquisita do meu passado equivocado. E assim a gente vai se reconstruindo. E é o mesmo para vocês, tá, gente? Porque ganha a mesma coisa quem fala e quem vem ouvir. Então pode ficar tranquilos. É o mesmo salário. Bônus hora, está lá. Livro Nosso Lar, André Luiz. Né? Então, Livro dos Espíritos, trabalho, conceito de trabalho, toda e qualquer atividade útil. Bônus hora, Livro Nosso Lar. Bônus recebido por toda e qualquer atividade útil. Então, se é útil estar aqui falando, é útil estar aí ouvindo, então está todo mundo ganhando o mesmo salário. O mesmo salário. Olha que formidável isso. Quem fala ganha mais, devia ganhar mais, eu acho, né? Não ganha. Mas ganha quando está preparando o estudo.
Ok? Essa é a vantagem. Então, tornem-se palestrantes. Porque a gente precisa. A gente precisa de muita gente falando de espiritismo. Ok? Isso é importante. O departamento de doutrina da casa agradece. Porque, parênteses aqui. O coordenador do departamento de doutrina da casa, ele tem alguns apertos. Primeiro é fazer a programação de palestra da casa. Liga, não consegue, tal negócio. Aí depois ele passa um estresse diário, no dia da palestra. A pessoa vai vir e dá uma agonia. Aí vai dando 6h30, 6h40, 6h40, 6h55, as taxas da pessoa já estão toda alterada. Aí o expositor chega, graças a Deus. Né? Então, por favor, se voluntarie. Continua a música. Mas caso nessa vida, as coisas não deem certo, você pode estar certo. Deus vai te dar uma chance a mais. Porque, na verdade, a gente tem uma imensa dificuldade de entender o que é dar certo. Quando eu falo a gente, eu me coloco em primeiro lugar. Meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? Por que eu tento tal coisa e não consigo? Por que algumas provas me são tão dolorosas? Por que algumas experiências me causam tantas dores e tantas mágoas? E eu não consegui entender. Mas viva elas. Viva elas. Viva a experiência. Viva todas as gotas que a experiência te oferecer. Até a última. Até a última. Porque se algo não der certo nessa, mas você viveu tudo o que tinha para viver, na próxima você entende. Por isso que a felicidade é construção temporal. Aprender a esperar o tempo. E viver a experiência necessária para hoje. Porque na misericórdia divina tem uma chance a mais. Tem uma outra oportunidade. Então, quem eu não encontrei nesta vida para fazer meu reajuste emocional, eu terei uma próxima, ou uma próxima, ou uma próxima. Quantos anos forem necessários? Vide o exemplo que citamos aqui, de 300 anos de espera para encontrar ou reencontrar pessoas com quem havia dificuldade, no caso citado. Há a oportunidade. E a música vai terminar dizendo o seguinte: reencarnação, questão de justiça. Porque se você errou aqui, você volta e vai reconstruir tudo aquilo que ficou para trás. Repara, reconstruir não é pagar, não é punir, é reconstrução. O que nos gera algum incômodo muitas vezes no entendimento da reencarnação, e que muitas vezes nós espíritas, até mesmo na brincadeira, no contexto da casa espírita, falam, estou pagando os meus pecados. Não, eu estou reconstruindo a minha consciência. Porque quando eu me equivoco, eu não maculei a outra pessoa apenas. Eu maculei a minha consciência. Eu sei que eu fiz um mal a alguém. E muitas vezes eu sequer percebi. Então, quando eu percebo arrependimento, eu volto, me encontro com essa pessoa, me reparo com essa pessoa, reconstruo a trajetória e vou em frente. E vou em frente. Essa é a beleza da justiça da reencarnação. É a oportunidade bendita de sabermos que todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, teremos a oportunidade de ter acesso à informação e às condições para repararmos quem nós somos. Por isso que o Espiritismo deve fazer de nós, espíritas, diante das nossas todas dificuldades, pessoas serenas diante da vida. Porque sabemos que, a partir do instante que eu ganho significado e sentido, entendendo o papel desta minha encarnação, eu me coloco em condição de acolher aqueles que ainda não têm. E aí eu me uno ao outro e o mundo fica melhor. Há coisa de um mês atrás, eu fiz esse mesmo tema no grupo de Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, mais ou menos isso. E na ocasião, eu fiz uma brincadeira com o nosso processo eleitoral. E eu quero não brincar aqui agora, mas dizer, há uma reflexão interessante para todos nós. Peguem toda a nossa classe política, toda ela. Os que você gosta, os que você não gosta. Todos eles precisam do Evangelho de Jesus. Todos eles que se equivocam,
não entenderam o sentido da oportunidade terrestre. Não entenderam o sentido e o significado do poder temporal da matéria. Não entenderam que muitos deles e delas estão tendo a oportunidade bendita de se resgatar com a consciência e perdem mais uma vez a oportunidade. Mas eles, como nós, vão desencarnar. Uns amanhã, outros daqui a muitos anos, vão desencarnar. E quando desencarnarem, vão ficar de frente para o espelho da verdade. Não só com a parte deles, com a parte toda. E vão rogar a Deus uma nova oportunidade. E em rogando uma nova oportunidade, vão entender que é necessário nascer de novo, tal qual dizia Jesus para Nicodemos, para viver uma nova experiência. E em vivendo uma nova experiência, eles pedirão: quem pode me apoiar? Quem pode me ajudar? E certamente, os benfeitores da humanidade vão dizer: nascerá você como filho ou como filha daqueles que já entenderam um pouco do significado. E eles indicarão para você o caminho, para que você desta vez não se equivoque, como vem fazendo há várias encarnações. É bem provável que a nossa classe política nasça como filhos nossos numa próxima encarnação. Já pensaram nisso? E então a gente olha com mais generosidade para o nosso país. A gente olha com mais generosidade para os nossos irmãos e nossas irmãs. Porque todos nós somos, como dizia Camille Flammarion, cidadãos do universo. Mas que ora estamos navegando esse universo na nave Terra. E o departamento que a gente está reunido chama Brasil. E esse Brasil espera de cada um de nós o entendimento de onde eu vim, para onde vou, o que eu faço aqui. E o Espiritismo, nos dando muito significado e sentido para as nossas existências, nos dá força para superar aquilo que parece insuperável. Nos dá coragem para ir em frente. E nos dá fé de que essa existência é só uma existência. E quaisquer que sejam as condições, nós as enfrentaremos, superaremos, nos construiremos uns aos outros, nos auxiliando, para que dessa forma, ao final da jornada, possamos todos olhar uns para os outros e nos chamarmos de irmãos, porque essa, efetivamente, é a finalidade da justiça divina. Oportunidade às criaturas para se entenderem amadas por um único Deus, que nos cria do amor e nos leva para o amor. Mas nunca de forma solitária, junto com os nossos irmãos, aqueles que já estão à frente e nos resgatam, e aqueles que estão atrás esperando por nós. Na certeza de que nós vamos juntos, nós agradecemos a oportunidade da noite de hoje. Muita paz a todos.